Olá, meus queridos amiguinhos, minhas amiguinhas que estão aí do outro lado da tela. Mais um sábado, mais uma escola sabatina e nós continuamos aqui com vocês. Mesmo não podendo ainda estar na igreja, nós estamos aqui com você. E nesse momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a fazer a sua posição de oração para que a gente ore a Deus nesse momento. Feche aí os seus olhinhos. Obrigada, Senhor, por mais um sábado que o Senhor nos concede, pelo teu cuidado por nós, pela companhia dos teus anjos e agradecemos também, Senhor Deus, por mais uma escola sabatina. Que o Senhor nos abençoe, que possamos cada dia aprender um pouco mais de ti. Que essa escola sabatina seja abençoada e que cada um receba a sua bênção. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez e nesse momento nós vamos aprender um pouquinho mais da nossa união lá na África, na nossa divisão, na verdade, né? Lá na África, onde durante todo esse trimestre nós vamos devolver a nossa ofertinha e ela vai ajudar as pessoas lá do outro lado, em outro continente, no continente africano. Então junte aí, faça seu cofrinho, reserve aí o seu dinheirinho para que você possa também ofertar ao Senhor para nós ajudarmos os nossos irmãos que estão lá do outro lado do mundo. E hoje nós temos mais uma história, uma continuação da história da família Ndong. Nós já tivemos a história da Priscila, a história do Priel e hoje nós vamos ter uma história do pai deles, que se chama Brilent. E eu vou contar essa história para vocês. Porém, antes, eu gostaria de mostrar para vocês algumas curiosidades lá desse lugar tão distante que é a terra desse povo tão querido e tão amado, né? Nós temos aqui uma imagem de umas matas e de um povo muito peculiar que vive ali naquela região da África. Eles vivem ali na Guiné e essas pessoas, eles são originários dos pigmeus. Eles eram bem pequenininhos e eles habitavam aquelas terras e até hoje eles mantêm muitos costumes dos pigmeus. E ali onde eles moram existe uma grande área verde, existe muita mata, muita vegetação e eles então têm ali uma vasta floresta naquela região onde eles moram e por isso ali é um lugar muito úmido, um lugar onde tem muitas árvores, muita planta e muita natureza. Então eles vivem em meio à natureza. E em meio a essa natureza toda, existem alguns animais muito grandes. Nós já estudamos um pouquinho aqui sobre o leão, estudamos um pouquinho sobre o tigre e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre um animal que vocês conhecem, mas ele não é muito comum aqui no Brasil. A gente vê no zoológico, né? Mas ele não é um animal assim comum aqui do Brasil. É um animal bem grande, é o maior mamífero que tem na Terra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o elefante. Aqui está a bandeira da República Centro-Africana e na República Centro-Africana existem muitos elefantes e eles vivem ali em manadas. E os elefantes, eles são um dos 5 maiores animais mais difíceis de ser caçado na natureza. Mas ainda assim, existe uma caça predatória desses animais. Muitos homens caçam o elefante só para tirar a sua presa, que é o marfim, que eles fazem joias, eles fazem muitas coisas e vendem por um preço muito caro. Então, é uma judiação que fazem com os elefantes, né? Os elefantes, eles se alimentam basicamente de plantas, né? Eles são herbívoros e eles pesam de 4 a 5 toneladas. E eles medem
tem até 4 metros de altura. E os seus filhotinhos são muito bem cuidados pela mamãe elefante. Ela cuida muito bem do seu filhote e eles ficam com ela por muitos anos e eles ficam ali protegidos em uma manada. Então esse é o elefante, que é um animal muito típico e muito comum ali nessa região centro-africana e eles habitam essa região. E agora, meus queridos, eu quero contar para vocês a história do nosso informativo mundial das missões dessa semana. É uma história muito interessante, muito especial e é a história do pai da Priscília e do Priel que nós ouvimos no primeiro sábado e no segundo sábado. E hoje nós vamos ouvir a história do Brilland. O Brilland é o pai da Priscília e do Priel. E quando Brilland, hoje, ele é professor de física lá onde eles moram, lá na cidade de Libreville. E o Brilland, quando ele tinha 13 anos de idade, aconteceu uma coisa muito interessante com ele. A sua mãe queria levá-lo a alguma igreja. E ela então escolheu uma igreja bem grande, era uma catedral ali na cidade de Libreville. E ela então levou Brilland e seus irmãos para estarem ali na igreja com ela. Só que aconteceu uma coisa muito interessante com Brilland. Quando ele entrou nessa catedral, que era uma igreja bem grande, ele ficou cego, ele não conseguia enxergar nada. E ele falou com a sua mãe: mamãe, eu não consigo ver nada e eu estou esquentando, eu acho que eu estou com febre. E quando sua mãe colocou a mão na sua testa, Brilland estava realmente com muita febre e ele não conseguia enxergar nada, ele ficou completamente cego. Então sua mãe pegou Brilland, levou para fora da igreja e ali, quando eles chegaram lá fora, Brilland começou a enxergar normalmente. Ele viu as árvores, ele viu as pessoas na rua, ele viu os carros passando e ele enxergava normalmente. E passaram-se os dias, na outra semana, eles foram novamente a essa catedral. E quando eles chegaram novamente na catedral, Brilland não enxergava nada. Quando ele entrou na catedral, na igreja, ele não conseguia enxergar nada, ele ficou completamente cego. E ele começou a ficar com febre. E quando ele saía da igreja, ele voltava a enxergar novamente. E sua mãe ficou muito preocupada e ela decidiu que não levaria Brilland mais à igreja. Ela decidiu que ele não poderia mais ir à igreja, porque esse fenômeno estava acontecendo e ela estava ficando preocupada. E o pai de Brilland ficou muito feliz porque ele não era cristão e ele não queria que seus filhos e sua esposa fossem à igreja. E o tempo passou e quando Brilland ia para a escola, ele viu um dia uma outra igreja. Uma igreja bonita, uma igreja grande também. E na frente dessa igreja tinha escrito Igreja Adventista do Sétimo Dia. E Brilland, um dia, passando lá no sábado pela manhã, ele viu que tinham pessoas ali. E as pessoas estavam reunidas em pequenas classes, em pequenos grupos. E ele achou aquilo muito interessante, mas ele ficou com muito medo de entrar na igreja porque ele ficou com medo de ficar cego novamente. Só que, de repente, uma pessoa chegou perto dele e o convidou para entrar na igreja. Mas Brilland ficou com muito medo. Mesmo assim, ele entrou. Só que quando ele entrou na igreja, nada aconteceu. E ele então começou a frequentar os cultos na igreja adventista. Só que quando seu pai descobriu, ele não gostou. E ele começou a ter muitos atritos com seu pai. E depois de muito tempo tendo atritos com seu pai, e o pai não queria que ele fosse à igreja, ele resolveu se batizar. E Brilland se batizou. E os conflitos aumentaram com seu pai. E ele então resolveu sair de casa. E Brilland saiu de sua casa e foi morar em outro lugar. E o seu pai ficou muito chateado, não queria que ele saísse de casa. Então ele foi até a igreja adventista e conversou com o pastor e pediu para o pastor que convencesse Brilland a voltar para casa.
O pastor então conversou com Brilland e ele resolveu voltar para casa. E o seu pai ficou tão feliz e ele viu que aquela igreja era diferente. E ele falou: a partir de hoje, todos nós vamos à igreja do Brilland, porque lá eles ensinam que não pode beber bebidas alcoólicas e que não pode fumar cigarros. E essa igreja é a igreja do Senhor e todos nós vamos para ela. E toda a família de Brilland foi para a igreja, se batizaram e foram uma família extremamente feliz. E hoje, Brilland já é um homem, ele já tem os seus 3 filhos e eles continuam firmes na igreja adventista do 7º dia. E ele entende que essa igreja é a igreja do Senhor e que eles estão se preparando para a volta de Jesus. Então, meus queridos, essa foi a história de hoje. Que vocês possam ter aprendido que nós precisamos ir à igreja. É importante irmos à igreja e estarmos em comunhão com o Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar e que brevemente possamos todos nós estarmos indo à igreja prestar um culto de adoração ao nosso Deus. E nesse momento você vai ouvir a história da lição com a tia Laísa e com a Manu. Fica aí com elas. Um beijo, tia Laísa, um beijo, Manu, um beijo para vocês e até sábado que vem, se Deus quiser. Olá, primários, bom dia, feliz sábado para você, para sua família, tudo bem? Tudo bem com você, Manu? Tudo bem. Conta um pouquinho pra gente como foi sua semana. Foi bastante legal. Já se passou uma semana de férias, né? Aí eu acho que eu vou ter mais umas 2 semanas de férias. E você aí que tá em casa, tá curtindo as férias, tem primários que as férias já passaram, tem primários que as férias estão começando, não é? Pois é, mas mês de julho é assim, a gente descansa um pouquinho, mas ficamos firmes na escola sabatina e na nossa lição, certo? Então a gente sempre diz o seguinte, Manu, corre lá, já pega sua Bíblia, não é mesmo? Aproveita que tá começando, não tá com ela aí do lado, pega a Bíblia, pega a lição e vamos começar a história de hoje, que se eu não me falha a memória, Manu, ela tem a ver com a história da semana passada. Sim, na semana passada a gente estava falando justamente da nossa história. Muito bom. Que é uma continuação. E, bom, mamãe, eu posso falar onde está o livro, o capítulo e o versículo? Vamos lá então? Conta pra gente. Vocês não vão acreditar. É o mesmo livro dos 2 sábados. Que fácil, Manu. Lá em Atos. Então, ó, sua Bíblia tem aquele fiozinho, já marque em Atos, que o nosso versinho também está em Atos. Muito bom. Lá no capítulo 2, no versículo 17. Muito bem. Então, por favor, Manu, você leia o verso e depois eu vou fazer a oração. Ok. E o verso é: derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Atos 2, 17. Eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Afinal, que espírito é esse que Deus iria derramar, Manu? Você sabe qual é? Eu sei, mas eu vou deixar para ver. Muito bem. Então, crianças, nós vamos aqui agora mostrar para vocês a cena do finalzinho da nossa última lição, porque tem tudo a ver com o que vimos no sábado passado. Vocês querem ver? Vamos lembrar, Manu? Vamos. Lembra que na história passada a gente mostrou que uma casa que estava brilhando e os discípulos com Jesus todos reunidos e mais alguns crentes? Primários, vocês se lembram na nossa última lição em que nós contamos que os discípulos estavam reunidos em uma casa? Jesus então deixou que eles ficassem ali porque eles tinham algumas picuinhas, desavenças, algumas brigas entre eles e eles estavam resolvendo a situação, não é mesmo, Manu? É verdade. Estavam se perdoando, estavam tirando tudo a limpo e agora eles estavam com o coração puro, com o coração aberto, porque então Jesus ele subiu para o céu.
Mas ao subir para o céu, Manu, ele deixou para eles uma promessa. Qual foi a promessa que Deus fez? A promessa foi de que ele iria voltar. Ele fez a promessa de que ele voltaria e também, Manu, de que ele deixaria ou entregaria para os seus discípulos o seu Espírito. O que será que isso quer dizer? Eu sei que é algo extraordinário. Muito extraordinário. Uma coisa que a gente não vê hoje, né, mamãe? Não vê nesses dias de hoje. Ah, Manu, é que você se engana. Porque esse Espírito que foi entregue aos discípulos, desde o dia que Jesus subiu, o Espírito Santo veio à Terra e ele vai ficar aqui até a volta de Jesus. O Espírito Isso Santo, é uma promessa Manu, muito tranquilizante, não é, o mãe? Espírito Santo, ele mostra para o nosso coração, mostra pra gente o que a gente faz de errado. O Espírito Santo, ele fala assim bem baixinho, ó, faça isso, que isso é o certo. Obedeça sua mamãe, trate bem sua família. E vem aquela tentação. É como se fosse assim, uma briga entre o Espírito Santo e o Espírito do mal, que um no ouvido fala, ei, faz aquilo ali, ninguém vai importar. E no outro fala, não faz isso não, você vai se arrepender mais tarde. E a gente tem que ouvir a voz do bem. Mesmo que ela fique, que a voz do mal, ela assim... Ela existe. Existe, mas e é a bem gente- persistente. A gente pode e devemos ouvir a voz do Espírito Santo. E sabe Manu. como? Podemos fazer no culto em família, orando, fazendo um montão de coisa. E sim, e sabe, Manu, antes de você continuar, que quando eles estavam ali reunidos e contando sobre os últimos acontecimentos, a morte, ressurreição de Jesus, tudo aquilo que eles aprenderam, agora eles estavam prontos para receber o Espírito Santo. Só que de repente, na casa que eles estavam, Começou um vento. começou um vento. Mãe, olha esse som. E também tinha som de furacão. Olha, mais forte. Uau, Manu! Mas era vento? Não, Era furacão? não. Era o quê? O Espírito Santo. E ele apareceu, crianças, para os discípulos que estavam ali, como se fosse línguas de quê, Manu? De fogo. E Uau! os discípulos começaram a olhar na cabeça um dos outros e falar, olha, tem alguns até que tá apontando, olha. Olha isso na sua cabeça, você tem uma língua de fogo. Aí eu vou falar, você também tem. E as pessoas começaram a falar idiomas que elas nem sabiam. E Sim. tinha muitas que falaram assim, ó, essas pessoas beberam, as pessoas estão bêbadas. E Pedro, ele se levantou e disse que não estavam bêbadas. Ele disse que o Espírito Santo chegou a essas pessoas e começou a falar de Jesus. Crianças, essa história assim é tão maravilhosa, porque isso que a Manu disse, os discípulos quando receberam o Espírito Santo começaram a falar em novos idiomas. Por exemplo, era que nem eu e você aqui, Manu, que estamos falando em português, mas de repente começássemos a contar a história em japonês, Em japonês, em alemão, em alemão, em espanhol, não até é? em inglês, ó. Eu sou bem ruim em inglês. Gente, essa história é maravilhosa. E como a Manu disse, Pedro, então, depois que viu que algumas pessoas estavam fazendo um juízo ruim dos discípulos, dizendo Ele que eles entendeu estavam bêbados, Tudo. Ele lembrou que Deus disse que ele enviaria o Espírito. O bom é Sim. que ele lembrou, né? Senão iríamos estudar a palavra de Deus, isso não é legal. E sabe, crianças, Pedro, ele se levantou mais uma vez e ele pregou, Manu. E sabe quantas pessoas se batizaram naquele dia? Quantas, mamãe? Você quer chutar aí o número? 300? Um pouco mais, 300 mil? um pouco menos. Naquele dia, 400 crianças, mil? naquele dia, 3.000 pessoas Nossa! entregaram a vida a Jesus. E isso é maravilhoso. Muito Essa história extraordinário. é muito legal. E agora, Manu, nós vamos chamar uma música
que fala um pouquinho sobre a volta de Jesus. É verdade. Então, vamos cantar? Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até no Japão. Japão. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Bolívia. Bolívia. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Espanha. Espanha. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Angola. Angola. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até Estados Unidos. Estados Unidos. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até no Brasil. Brasil. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, 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 tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Crianças, olha que extraordinário isso daqui, Manu. Nossa, Isso aqui é um cacho de uva, parecido com o cacho de uva que existia nos tempos lá do povo de Israel, quando eles estavam no deserto. verdade? A terra prometida tinha cachos de uva deste tamanho, crianças, acredita? Já pensou se existisse isso hoje, Manu? Eu aposto que uma bolinha aqui de uva já daria para café da manhã, almoço e jantar. Sim, mas nós trouxemos aqui esse fruto porque aqui em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, fala pra gente que o Espírito Santo produz alguns frutos na nossa vida, Manu. E um deles é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. E o desafio dessa semana será você, primários, abrir sua Bíblia em Gálatas 5:22 e fazer o que, Manu? E ler. E ler para a sua Você família. vai encontrar alguns, né? Acho que todos. Todos, Essas palavras aqui. todos os frutos do Espírito Santo. E ó, não é pra ler sozinho não. Você vai chamar aí sua família e vai ler pra ela. Muito bem, então dito isso, nós vamos encerrar o vídeo de hoje agradecendo a Deus mais uma vez a oportunidade que Ele nos dá de pregar da sua palavra, Manu. Agradecer também os amiguinhos de vários lugares do Brasil
que tem mandado mensagens lá no nosso Facebook dos primários. E a gente vê todos os recadinhos que vocês mandam, tá? Então um beijo, ó, para todos os amiguinhos que colocam lá o seu nome, o seu estado, a sua idade. Nós ficamos muito felizes e agradecidos a Deus, ok? Então, Manu, faz a oração final para nós terminarmos o vídeo de hoje. Tudo bem. Posição para a oração. Querido Deus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada porque é sábado. Que o Senhor possa dar para os amiguinhos bondade, amor, alegria, paz, amabilidade e que eles possam ter um dia muito legal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, nossos amores, e ó, um beijinho para vocês e Tchau.